Oi, amores! Voltei com mais um vídeo interessante para vocês. Vocês vão descobrir várias curiosidades sobre um bichinho. Assista o vídeo e já volto! Desses animais aqui, que são as iguanas. Tá? As iguanas são um dos lagartos mais populares, né, e mais conhecidos das Américas. Então, essa espécie de iguana, que é a iguana verde, ela ocorre desde o México até o norte da América do Sul. Em cativeiro, esses animais, eles costumam viver de 10 a 15 anos. O nome científico dela é bem facinho, é um dos mais fáceis que tem, é iguana iguana. E aqui no Brasil, ela é conhecida como iguana verde ou sinimbu. Depende da região, ela recebe esse nome diferenciado. No Brasil é muito comum a gente encontrar esses animais na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga, sempre em cima das árvores. Ou seja, esses animais eles possuem hábitos arborícolas, que a gente chama, porque eles passam a maior parte do tempo sobre os galhos, saindo dali só se eles se sentirem ameaçados. A iguana verde, dependendo da região onde ela ocorre, ela é também chamada de camaleão. Mas, gente, é importante frisar uma coisa, o camaleão é aquele animal que muda de cor, tá? Então ele tem uma mudança brusca de cor. A iguana não. O que acontece é que dependendo da região onde ela está, dependendo do clima, dependendo da época do ano, ele pode ter a coloração um pouco mais intensa, um pouco mais viva ou não. Mas não muda muito de cor, não muda drasticamente a cor como ocorre nos camaleões. No Brasil, a gente não tem camaleão, que é aquele que muda de cor. A gente tem as iguanas, e aí, como eu falei, o nome popular dela, dependendo da região, pode ser chamado de camaleão. Ela não é muito comum em sítios, em áreas mais urbanizadas. Ela ocorre realmente em locais de mata mais preservada, como no caso a Amazônia, o Cerrado ou a Caatinga, mas não é muito comum encontrá-las próximos a urbanizações, assim, por exemplo. Tá? E eles são animais grandes, tá? As iguanas, tem-se notícias de animais de até 1,75 m, considerando todo o comprimento, desde a cabeça até o final da cauda. E o peso dele varia de 4,5 kg até mais ou menos 6,8 kg. São animais bem grandes. E também o que é muito característico das iguanas são essas estruturas. Então essa papada aqui, ó, que é permanente, que nos machos costuma ser maior do que nas fêmeas. Tá? E essas cristas também, as nucais e dorsais, nos machos também são maiores que nas fêmeas. Então é bem característico da iguana. Esse aqui, como é um filhote ainda, tá? Ele nasceu em 2007, essa papada ainda não é tão grande. Mas no adulto, no macho adulto, chega a ficar bem grandona mesmo. As iguanas são animais bem territorialistas. Então, quando chega na época da reprodução, os machos, eles montam um harém com várias fêmeas, e nessa época eles ficam bem agressivos. Tanto que se um outro macho chegar e tentar invadir esse território dele, eles podem brigar feio, podendo até sair bem machucado. Tá? Então, a época de reprodução desses animais costuma ser na época de seca, quando a oferta de alimento diminui, está bem menor, e os filhotes nascem na época das chuvas, que aí a oferta de alimento é muito maior, então tem muito mais alimento para os filhotes. Tá? As iguanas são animais ovíparos, ou seja, eles botam ovos. E uma fêmea de iguana chega a botar 30 ovos de uma única vez, porém só uma única vez ao ano. Esses animais possuem hábitos diurnos, né? Então é muito comum a gente vê-los durante o dia sobre os galhos tomando sol. Por que isso? Os répteis são animais ectotérmicos. O que significa ser um animal ectotérmico? Ele precisa a energia suficiente para a realização de todas as funções do seu organismo, como digestão, locomoção, todas as funções básicas do organismo de um réptil, a energia vem do sol. Diferente da gente, que a energia suficiente
necessária para as funções do nosso organismo vem do nosso alimento. Então as iguanas elas passam o dia inteiro tomando sol no galho das árvores, adquirindo essa energia necessária, esse calor necessário para as funções do organismo e se locomovendo só quando for necessário, ou seja, quando for para se acasalar, para procurar alimento ou mesmo até para fugir de algum predador. Estes animais eles são mais de hábitos solitários, então a gente vai vê-los mais em bando somente na época da reprodução, mas normalmente a gente encontra as iguanas sozinhas. Na natureza, as iguanas costumam comer folhas, flores, frutos, de vez em quando alguns insetos como grilos ou tenebros, que são larvinhas de besouro, e também costumam ser predadas. Os principais predadores na natureza são grandes aves, serpentes e o homem também. Em culturas mais populares, a carne da iguana e seus ovos são muito apreciados e também muita gente costuma ter esses animais como bicho de estimação, o que não é muito legal, né? Vale a pena ressaltar que você só pode ter uma iguana em casa se você comprá-la numa loja que tem autorização do IBAMA para vender. Caso contrário, não, porque você pode estar contribuindo com o tráfico de animais silvestres. E aí, gostaram do vídeo? Agora prestem atenção no que eu vou dizer, porque é muito importante, tá bem? Vocês vão fazer algumas anotações a respeito do vídeo que vocês assistiram. 1. O nome do animal. 2. Onde ele vive. 3. O que ele come. 4. Até quantos anos ele vive. 5. Uma curiosidade. E 6. Um lindo desenho.